Hoje esta parte das demonstrações vai ser um bocadinho mais abreviada porque vocês não vão avançar na matéria das práticas antes do teste. Por causa dos feriados e da semana da Páscoa e assim, vocês só vão ter aulas práticas nos dias antes do teste, portanto será 2 e 3 de maio. Notem que no dia 26 não vai haver aulas práticas, porque senão esses turnos de sexta ficavam desincronizados com o resto, depois era um bocado confuso. Por causa disso, o que eu vou fazer agora é só fazer uma revisão rápida de algumas coisas, falar-vos de uns exercícios que eu acrescentei aqui para irem fazendo, e depois desligo a gravação e podemos tirar dúvidas do que vocês tenham. Portanto, aqui no final do capítulo 10 do While, o While é a matéria que sai para o teste, portanto o que sai para este primeiro teste é até ao capítulo 10, e no final eu pus aqui alguns exercícios de revisão que vão desde o início das funções, de usar os strings, essas coisas assim, e que inclui também a resolução. Portanto, vocês têm as soluções dos vários exercícios também lá no PDF. O que eu recomendava é que tentassem fazer os exercícios sozinhos e olhassem para a solução só se ficarem mesmo encravados assim. Porque se vocês olham para as soluções, aquilo parece muito mais fácil do que depois é quando têm de fazer no teste, ok? Portanto, tentem fazer por vocês. E agora vou só, enfim, aproveitando um pouco isto, rever algumas coisas. Por exemplo, esta função da área do círculo. Vou pôr isto maior. Nós recebemos o raio e agora temos de fazer π vezes r ao quadrado. E o π é uma constante. Se vocês definirem o π aqui, por exemplo, 3.14, e agora podemos fazer return do π vezes o raio ao quadrado. Nós podemos fazer assim, e esta função vai funcionar. Nós podemos, espero eu, isto também está muito pequeno, podemos testar a função, por exemplo, i2, mas não temos aqui o π. Esta é uma parte importante que vocês devem lembrar na função, que quando nós definimos coisas internas à função, esses nomes pertencem ao espaço de nomes da função e, de qualquer maneira, quando a função termina a execução, as suas variáveis locais são eliminadas de memória. Portanto, não existe aquela variável π, nem a variável rad, não existem fora da função. No entanto, ao contrário, funciona. Nós podemos, eu vou criar aqui uma nova consola para ela se esquecer disto tudo. Vamos tirar aqui o π e podemos pôr o π aqui fora. Se nós fizermos isto, a função consegue encontrar o π, porque o interpretador vai olhar primeiro para o dicionário de nomes dentro da função e se não encontra o nome nesse espaço de nomes, vai procurar acima no módulo onde a função está. Por isso é que uma função pode usar outras funções, porque as outras funções estão declaradas no mesmo módulo, e pode usar variáveis que estejam fora. Notem, no entanto, se vocês criarem aqui uma variável nova, por exemplo, vamos fazer assim, agora eu quero a área do círculo, isto vai-me dar 0, porque ele está a usar o π com o valor 0. Mas o π cá de fora continua a existir. Porque quando vocês fazem uma atribuição dentro da função, o que o interpretador vai fazer primeiro é, como não há essa variável dentro do espaço de nomes da função, vai criá-la no espaço de nomes da função. Não afeta outra variável que esteja cá fora. Portanto, basicamente, vocês dentro de uma função conseguem aceder a variáveis que estejam fora, ou nomes que estejam fora, que podem ser variáveis ou outras funções, ou então podem criar coisas dentro da função, variáveis dentro da função, sem afetar o que está fora. Sim? Se uma função estiver dentro da outra, sim. Mas se elas estiverem separadas, não. Só que uma função dentro da outra, nós não damos isso em ICE. Isto já faz confusão suficiente assim. Mas se quiseres saber isso, manda-me um e-mail e posso explicar. Mas é possível tu criares uma função e dentro dessa definir outras funções e a de dentro tem acesso às da função de fora.
Mas não é possível que uma outra função aqui, por exemplo, se eu fizer área do retângulo, ou volume da esfera, se eu fizer isto, eu não consigo ir buscar aquele π, porque aquele π não existe nesta função. Consigo ir buscar aquele, que faz parte do módulo, mas não consigo ir buscar nada dentro da outra função. Conseguiria era se criasse uma função dentro da função, porque aí tem o espaço de nomes acima. Okay? Portanto, esta parte é importante lembrarem-se. É importante lembrarem-se também que há uma diferença entre o return e o print. Se eu fizer, por exemplo, isto, print π vezes rad ao quadrado, por exemplo, eu vou definir a função desta maneira. Portanto, isto é como se não estivesse cá, eu vou mesmo tirar. Se eu criar a função desta maneira, quando eu corro a função para calcular a área do círculo, aparentemente ela está a funcionar. Só que se eu quiser usar isto para fazer uma conta qualquer, eu vou ter um erro, porque ela não está a devolver nada, só está a escrever na consola. Para eu poder fazer isto, eu tenho de fazer a função devolver o valor em vez de imprimir. Se ela devolver o valor, então eu consigo usá-la numa operação, porque aquela expressão tem aquele valor que é devolvido. Okay? Portanto, não se baralhem nisto, o print faz uma coisa diferente do return. Pode parecer a mesma coisa na consola, mas é só porque a consola está a fazer o eco daquele valor. Dava, não víamos, era o π cá fora. Portanto, se fizeres assim... Já agora, há aqui um perigo em fazer estas experiências, porque, como eu tenho a consola ainda ativa, ainda tenho um π aqui em memória. Portanto, isto pode parecer que ela está a ver aquele π, mas não está. Portanto, se quiserem, para ter a certeza, criem uma nova consola. Esta não sabe o que é o π, e mesmo depois de correr o código e de executar a minha função, eu continuo a não saber o que é o π. Porque eu não consigo ter acesso às variáveis que existem dentro da função. Essas, aliás, não só porque o espaço de nomes pertence à função, mas porque aquelas variáveis só existem em memória enquanto a função está a ser executada. Assim que o executador sai da função, limpa todas essas coisas de memória. Se tu quisesse usar o π, ou então, suponho que fazias assim, por exemplo, from numpy import, isto seria o mais prático. Agora tinhas o π definido cá fora, porque nós importámos o nome do numpy, temos o π aqui com mais precisão até, e a nossa função agora também usa esse π. Quando usas aqui o nome π, como isto não existe dentro da função, ele vai ver se existe cá fora, e existe cá fora porque foi importado. Mas de fora não conseguimos mexer nas variáveis dentro da função, até porque elas só existem momentaneamente quando a função está a ser executada. Esta é uma coisa que vocês têm de fazer aqui. Esta, para calcular os segundos, têm de converter string em número. Depois, há aqui esta parte que nós ainda não fizemos, acho eu, exercícios com isto, que é com este operador do resto. O operador percentagem dá-vos o resto da divisão do número por outro. Por exemplo, 23, o resto da divisão de 23 por 5 é 3. Porque dá 20 a dividir por 5 dá 4 e depois sobra os 3 que não conseguimos dividir. Portanto, se querem saber se um número é divisível por outro, vocês podem ver se o resto da divisão é 0. E isso é o que há um exemplo aqui que era ver quais são os números que são divisíveis, os números de uma lista que são divisíveis por um número dado. Podemos fazer isso aqui, por exemplo, os nossos números são 10, 15, 21, 14, por exemplo, e agora queremos saber se são divisíveis por 7. Então, para cada número, nos números, se o número a dividir por 7, o resto do número a dividir por 7 é 0, nós imprimimos o número. Podemos fazer isto, e agora temos aqui o 21 e o 14, porque daquela lista são os únicos que são divisíveis. Já agora, aproveitamos isto para rever o ciclo. O ciclo for
vocês precisam de ter aqui, a seguir ao in, um objeto capaz de fornecer um elemento de cada vez. Portanto, qualquer objeto destes conjuntos, tuplos, listas, até dicionários, vocês podem usar, devolvem um número de cada vez. No caso dos dicionários dão-vos a chave, nos outros todos dão os valores. E a cada iteração do ciclo, esta variável que vocês escolhem aqui, convém ser uma variável nova, vai apontar para cada um daqueles elementos. Portanto, nós podemos fazer assim, por exemplo, print o número, e agora aqui podemos pôr divisível por 7. Se fizermos assim, este print é executado a cada iteração do ciclo, portanto vemos os números a aparecer ali, mas este print só é executado se a condição for verdadeira. Se vocês quiserem, no if, podem também usar um else, e, por exemplo, podemos fazer assim. Criamos aqui no else e dizemos que este não é. Portanto, aqui temos, para cada número, ele vai imprimir o número e depois ou escreve não divisível ou divisível. Notem que este print é executado a cada iteração do ciclo. Estes prints, só um deles é que é executado, porque estes ramos são mutuamente exclusivos. Se a condição for verdadeira, vai o primeiro, se for falsa, vai o segundo. Okay? O else é opcional. Se vocês não querem fazer nada, no caso contrário, não põem o else, põem só o if, porque se não tiverem o ramo else, simplesmente não é feito. O número repete porque eu tenho aqui número no print e tenho aqui o print número a cada iteração. Se eu tirar isto, ele só vai pôr não divisível ou divisível. Okay? Portanto, ciclo for iteram pelos números, pelos elementos, o if fazem estes ramos. No for, vocês podem fazer outras coisas. Por exemplo, podemos percorrer os índices daquela lista. O range dá-vos um conjunto de números inteiros até aquele número que tem ali. E se quiserem podemos fazer aqui, por exemplo, número igual aos números deste índice. Isto não é particularmente útil se vocês só quiserem os valores, mas se vocês precisarem de saber em que posição é que eles estão, então convém fazer a iteração pelos índices. Por exemplo, vamos supor que o que nós queríamos pôr aqui não era o número em si, mas, por exemplo, posição, assim. Por exemplo, vamos supor que o que nós queríamos dizer era a posição da lista onde há divisíveis por 7 ou não são divisíveis por 7. Portanto, desta maneira, eu posso dizer, em vez de estar a dizer qual é o número, estou a dizer qual é a posição. Portanto, se vocês precisarem da posição, podem fazer iterar pelo range, e se também precisarem do valor que está lá, podem ir ao conjunto e ir buscar o valor. Portanto, estamos a iterar pelos índices, num conjunto ordenado, e ir buscar o valor. Uma forma abreviada de fazer isto é, em vez de usar o range, usar o enumerate e dar um conjunto. O enumerate devolve-vos pares, índice, valor. Portanto, podiam fazer isto assim. O enumerate não é obrigatório saberem, mas é um atalho porreiro para se vocês precisam saber do índice e o valor. Não precisam de estar a pôr mais código e ir pelo índice buscar o valor, porque o enumerate o que faz é percorrer o conjunto que vocês lhe estão a dar, e para cada elemento desse conjunto devolve também um número, começando em 0, 1, etc. Portanto, se for um conjunto ordenado, vocês sabem qual é a posição em que o elemento está. Portanto, vimos aqui conjuntos, o for, o if, o while. Vamos ver aqui este exemplo do divisor comum. Portanto, o método de Euclides para encontrar o máximo divisor comum entre dois números
vai aproveitar o facto de, se vocês tiverem dois números diferentes, o máximo divisor comum tem de ser também divisor da diferença entre os dois números. Porque a diferença entre os dois números tem de ter também lá um múltiplo do divisor comum, para que ele seja divisor dos dois números. Então o que podemos fazer é, enquanto os números forem diferentes, vamos substituir o maior pela diferença entre os dois. E vamos fazendo isso até eles ficarem iguais. Quando eles ficarem iguais, esse é o máximo divisor comum entre os originais. Então vamos supor que nós temos dois números. O N1, por exemplo, pode ser o 238. O N2, vou fazer aqui uma coisa qualquer, por exemplo, o 68. E agora queremos o máximo divisor comum entre os dois. Enquanto o N1 não for igual ao N2, se o N1 for maior do que o N2, o que vamos fazer é o N1 vai ser igual ao N1 menos N2. Portanto, vai ser igual à diferença entre os dois. Caso contrário, será o N2 o maior, então vamos substituir o N2 pela diferença entre os dois. Se nós fizermos isto, vamos ter no N1 e no N2 o máximo divisor comum entre os originais. Bem, isso é o algoritmo de Euclides, tens dois números e o máximo divisor comum tem de ser forçosamente divisor da diferença entre os dois números, porque cada um dos números é um múltiplo do máximo divisor comum. Portanto, a diferença entre os dois, se eles são diferentes, tem de incluir lá várias vezes o máximo divisor comum. Então, o algoritmo de Euclides é substituir o maior dos dois pela diferença entre os dois. E ele vai ficar mais pequeno, não é? E depois fazes isso sempre. Substituis sempre o maior pela diferença entre os dois, até que eles ficam iguais. Quando ficarem iguais, encontraste o máximo divisor comum entre os originais. Como é que fazias o ciclo for aqui? Quantas vezes é que tens de fazer isto? Até dar, mas isso é uma condição, não é? O ciclo for permite iterar um número de vezes que tu consigas especificar à partida. Tu podes usar um ciclo de for em vez do while quando tu tens um número garantido máximo de vezes para iterar. Isso foi o que fizemos, por exemplo, quando estávamos a encontrar a próxima maiúscula, não é? Em que sabíamos que não podíamos sair do fim da string. Então o for ia até ao fim da string, ou então parava antes com o return. Aí consegues. Aqui também poderias fazer. Tu sabes que, certeza que não vais demorar mais do que o maior dos números. Mas seria um bocado artificial fazer o for aqui. Aqui é muito mais natural fazer o while, porque é só, enquanto eles não forem iguais, vamos substituir o maior. Às tantas são iguais, parou o ciclo e acabou. Okay? Não precisas de estar a encontrar um limite máximo para o número de iterações. Portanto, isto são o tipo de exercícios que vocês vão fazer. Eles estão mais ou menos por ordem de complexidade. Há aqui um pouco mais complexo, que é ver o check digit, um algoritmo de confirmação, de verificação, que vocês têm números como o número de bilhete de identidade ou o número de fiscal, não é? O número de identificação fiscal, que são, por exemplo, o número de identificação fiscal são 8 dígitos, mais um nono que é calculado em função dos outros 8. Desta maneira, se enganarem a escrever um deles, consegue-se logo ver que não é um NIF válido. E aqui tem a fórmula. Portanto, o que vocês vão fazer neste caso é usar a representação em string, que é para percorrer cada um deles individualmente, mas quando estiverem a fazer contas têm de converter para inteiro. E isso vocês podem fazer, por exemplo, se eu tiver aqui a string 32, se eu fizer, vou pôr aqui esta string, se eu tentar fazer uma conta com isto, não vou conseguir, porque o 32 é string, é o 32, e o 45 é número. Mas eu posso fazer isto, converter para inteiro o S, ou então converter para float. Se vocês converterem para o float, é um número fracionário, tem casas decimais. Se converterem para int, é um número inteiro. Portanto, assim conseguem converter uma string ou uma parte da string em número. Por exemplo, eu posso fazer isto. O primeiro caractere desce, assim. Agora deu 48, porque o primeiro caractere desce é o 3. Não é? E eu só estou a converter o 3 para float. Portanto, desta maneira vocês podem converter string para número, podem também converter número para string se quiserem.
E isto vai ser útil, não só aqui no check digit, mas também neste de contar os segundos. Portanto, esta aqui, vocês têm uma string com hora, minuto, segundo e querem contar o número de segundos total que passou nesse dia. Portanto, vão ter de converter para números para fazer as contas. Ok, isto é o que eu recomendo que vocês façam agora nestas próximas 2 semanas. As aulas de dia 2 e dia 3 vão ser estes exercícios, possivelmente mais alguns se eu tiver tempo de criar mais uns, mas a ideia é que vocês venham para essas aulas com dúvidas para este tipo de matéria, para o teste. Se vocês quiserem tirar dúvidas comigo na quinta-feira, é possível que haja mais alunos do que cabem no gabinete, portanto eu posso ter de reservar uma sala para fazermos uma sessão de dúvidas. Por isso, o que vos pedia é, se estiverem interessados em tirar dúvidas comigo na quinta-feira antes do teste, mandem-me e-mail só avisar para eu ter uma noção de quantas pessoas é que vêm e se for necessário eu peço uma sala e aviso-vos qual é que é a sala, ok? E pronto, esta é a parte para a gravação.